Boa tarde a todos. Vamos continuar dentro desta temática da família. Falando também do doente e da espiritualidade. Antes de começar propriamente o tema, fazer aqui uma reflexão. Quando nós escolhemos este painel sobre a família, foi porque pensamos que falamos sempre sobre as doenças, sobre a relação com a espiritualidade. Hoje mesmo falamos sobre os doentes com depressão e a culpa. Falamos sobre as demências e em particular sobre o Alzheimer. Enfim, falamos sobre a epilepsia. E já temos vindo a falar sobre muitas outras doenças. Mas a verdade é que todos nós que aqui estamos, podemos não ser nós que tenhamos a doença ou as doenças de que falamos, mas com certeza cada um de nós que aqui está conhece alguém, ou conheceu alguém, ou está a vivenciar uma situação de maior ou menor proximidade com alguém que está doente e que tem uma dessas doenças. E por isso é que nos pareceu tão urgente trazermos aqui um pouco a reflexão sobre a família na doença, nas diferentes perspectivas. A doutora Carolina trouxe-nos aqui esta reflexão tão interessante sobre a família, sobre estes aspectos e estes mitos que fazem com que a família num todo possa estar mais ou menos doente, mais ou menos saudável. Mesmo quando não está ninguém fisicamente doente. Agora, vamos passar a fazer uma pequena reflexão sobre uma situação em que existe uma doença, existe um doente e existe todo um componente de envolvimento da família que faz com que esse sofrimento seja partilhado. Então, é um bocadinho sobre isso. É um bocadinho sobre a minha experiência do dia a dia que nós vamos falar. Porque, claro que todos nós sabemos, e já temos falado várias vezes sobre isto, que todos nós morremos e que podemos morrer de repente. E claro que nessas situações nós não temos tempo de pensar, de vivenciar, de preparar a morte. Mas, na maior parte dos casos, há um processo mais ou menos prolongado que culmina com a morte, não é? Esse que pode ser resultante simplesmente do envelhecimento ou de uma doença progressiva, avançada, ou, na maior parte das vezes, e sobretudo na nossa sociedade atual, em que a esperança de vida média vai aumentando, decorrente da associação de um processo de envelhecimento com uma doença de curso prolongado ou crónica. Então, nós vamos falar um pouco quando essa situação se aproxima de uma fase terminal. Então, o que é a doença terminal? É uma doença irreversível, avançada, progressiva, que culminará com a morte num período de tempo relativamente curto. É quando nós somos confrontados com uma situação dessas, de gravidade, em que de alguma forma perspectivamos a possibilidade da nossa finitude, essa situação é sempre uma situação que gera um grande sofrimento. É como se de repente nos tirassem o chão, nós ficamos sem chão, não é? E então esse sofrimento decorrente dessa situação, desse confronto com essa possibilidade, traz-nos tem que ser visto numa perspectiva não apenas de sofrimento físico decorrente diretamente da doença, mas temos que abordá-lo e termos em conta outras dimensões do sofrimento, como seja a dimensão psicológica da dor e do sofrimento, a dimensão social, pela perda de papéis. Muitas vezes todos nós temos várias
papéis na sociedade, não é? Nós temos várias personas. Hoje, quando estamos aqui, nós estamos a vivenciar ou estamos a ter um determinado papel. No seio familiar temos outro, na nossa atividade temos outra. Então nós temos uma série de papéis, não é? Na nossa vida. E quando nós somos confrontados com uma situação de doença, de gravidade, há uma perda desses papéis. Papéis que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, têm uma importância não só para nós, mas também para todo o agregado familiar, não é? E tem também uma dimensão existencial, uma dimensão espiritual. O Dr. Roberto Lúcio já levantou um pouco, há um bocado essa questão. Muitas vezes nessa dimensão existencial e espiritual é quando nós, de facto, questionamos Deus, não é? Lhe perguntamos o porquê de estarmos a vivenciar aquelas situações, o porquê a mim e porquê não ao outro, não é? Então, é nesta perspectiva que nós temos que olhar para o sofrimento, em todas estas dimensões. E foi isso exatamente que a Cecília Sanders, que foi a pioneira dos cuidados paliativos, percebeu. Que até ia, e sobretudo na década de 60, 70, depois da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da quimioterapia, e com o desenvolvimento de todas as áreas da medicina e da tecnologia, o que aconteceu é que os homens, e muito em especial a medicina, começou a ficar muito centrada na tecnologia, não é? No controle da situação física, com meios avançados tecnológicos, não é? E, de alguma forma, quando não conseguia controlar essa dimensão física da doença, do sofrimento, sentia que estava a fracassar. E então, de alguma forma, abandonava o doente porque já não conseguia fazer mais nada pelo doente. Se não conseguia curar, se não conseguia controlar, usando da tecnologia que ia adquirindo no progresso científico e tecnológico, então assumia que não tinha nada a fazer. Por outro lado, conhecemos bem a história que nos traz o auxílio do moribundo pelas instituições religiosas. Conhecemos desde os primórdios o papel da religião no acolher dos peregrinos, mais tarde dos moribundos, e que acabou muito por ficar com esta missão de auxiliar aqueles que estavam a vivenciar a sua fase terminal de vida. Mas o que acontecia é que este auxílio, este acolher dos moribundos era feito muito numa perspectiva, numa dimensão espiritual, numa dimensão assistencial, mas não existia o componente, digamos, do alívio da dor e do sofrimento físico. E aquilo que a Cecília Sanders pretendeu fazer e conseguiu fazer foi conciliar estas duas vertentes, conciliar o apoio assistencial, o apoio espiritual, mas também utilizando a ciência, a medicina, com todos os seus conhecimentos para conseguir o controle físico do sofrimento. E por isso, os cuidados paliativos definem-se como? Os cuidados paliativos, diz-nos a definição da Organização Mundial de Saúde de 2002, dizem-nos que melhoram a qualidade de vida dos doentes. Melhoram a qualidade da vida dos doentes. Não diz que pretendem curar os doentes. Dos doentes e das suas famílias, que encaram uma doença ameaçadora da vida, proporcionando alívio da dor e de outros sintomas, suporte espiritual e psicossocial, desde o diagnóstico até ao fim da vida e no luto. Esta definição, já li o número de vezes sem conta, mas a verdade é que consegue encantar-me sempre que a leio.
Porque em todas as áreas da medicina, em todas as definições que vamos encontrando, nós não encontramos nenhuma definição dentro do paradigma médico vigente, ainda essencialmente materialista, que aborda todas estas questões como um objetivo: a qualidade de vida do doente e da família, não é? O alívio do sofrimento, da dor e de outros sintomas, mas também o suporte espiritual e psicossocial, desde o diagnóstico até ao fim da vida e no luto, ou seja, continuando o seu apoio para além da morte do nosso doente. Esta definição traz-nos, sem dúvida alguma, um salto muito grande dentro da medicina. Então, os cuidados paliativos orientam-se para o alívio do sofrimento, focando-se na pessoa doente e não na doença da pessoa, resgatando e revalorizando as relações interpessoais no processo de morrer, utilizando como elementos essenciais a compaixão, a empatia, a humildade e a honestidade. Afinal, do que é que temos vindo a falar durante esta manhã? Do que é que falamos quando falamos da espiritualidade, quando falamos de espiritismo, quando falamos do nosso esforço para nos autossuperarmos, do nosso autoconhecimento? Na verdade, é o exercício de todas estas virtudes, de compaixão, a empatia, a humildade, a honestidade. Então, na sua definição, nós percebemos que os cuidados paliativos trazem realmente a oportunidade de, dentro de um paradigma ainda muito materialista, já se começar a vislumbrar uma ponte para um outro paradigma. E por isso, e prosseguindo um pouco nesta reflexão, vamos falar um bocadinho sobre os pilares essenciais dos cuidados paliativos. Esta reflexão sobre o doente terminal, sobre a família, sobre os profissionais de saúde que lidam com estas situações, apoia-se nos cuidados paliativos porque sim, porque eles nos ajudam a perceber que as coisas seguem um caminho, que estão a evoluir. Às vezes decepcionamos-nos, sobretudo nesta altura em que a sociedade é confrontada com tantas problemáticas ainda vigentes, com guerras que achamos que já não fazem sentido existirem, enfim, com tantas lutas. Mas depois fazemos esta reflexão. E esta realidade dos cuidados paliativos na abordagem do doente, da família, com doenças graves, é uma realidade transversal a todo o mundo. Os cuidados paliativos neste momento estão a crescer em todo o mundo, não é? E há um esforço da Organização Mundial de Saúde para que eles cheguem a todas as partes. E mais ainda, mesmo nos países de baixa renda, estão muito centrados em desenvolver estes cuidados. Porquê? Porque é nessas realidades onde muitas vezes as doenças são já diagnosticadas numa fase avançada, onde muitas vezes não chega o diagnóstico precoce, não há a possibilidade do tratamento dirigido à doença e é necessário levar o conforto, é necessário levar de alguma forma a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da esperança, dando uma esperança, um sentido para aquela vida, para aquele sofrimento. E por isso fazemos esta reflexão assente nos cuidados paliativos como, por si só, o falar dos cuidados paliativos, que um dia os seus pilares serão transversais a toda a medicina, para que eles funcionem como uma mensagem de esperança dentro da medicina, na ponte da medicina e espiritualidade do futuro. Então, os cuidados paliativos têm essencialmente 4 grandes pilares, dos quais nós vamos falar um pouco. Do controle de sintomas, um dos pilares é o controle de sintomas. O outro pilar, o grande pilar, é o apoio à família. Depois temos o pilar da comunicação e ainda o da equipa multidisciplinar.
Vamos falar um bocadinho de cada um deles. O primeiro pilar, então, é o controle de sintomas. Claro que um doente com sintomas não controlados experimenta um grande sofrimento. O doente com sintomas não controlados sente-se desesperado, sem esperança e com medo. Muitas vezes chega a desejar que a morte chegue rapidamente. Eu lembro-me sempre de um caso de um doente que tinha um tumor da área da cabeça e do pescoço e tinha ido à consulta de otorrino. E os colegas ligaram para a unidade da dor, dizendo-nos que nós fôssemos lá, como equipa da unidade da dor, porque o doente estava com uma dor muito intensa e que já tinha tentado várias vezes o suicídio e que mesmo à ida para o hospital tinha-se tentado atravessar pela frente de um carro na tentativa de ser atropelado e acabar com aquele sofrimento dele. Bom, nós fomos lá ver o doente, avaliamos, foi a enfermeira connosco, ela caracterizou um acesso venoso, fez morfina endovenosa para ter um efeito mais rápido e a verdade é que, passado sensivelmente meia hora, o doente tinha a sua dor mais controlada. E a partir daquele momento, ele olhou para nós e disse-nos assim: mas é possível eu viver sem dores como eu estou agora? E nós dissemos: sim, nós vamos controlar a sua dor. A partir daquele momento, ele nunca mais quis morrer, nunca mais tentou o suicídio. A verdade é que ele não conseguia viver com aquele nível de dor e por isso, perante aquele sofrimento físico, ele preferia a morte e tentou mesmo o suicídio. Mas, a partir do momento em que nós conseguimos concretizar esse controle da sua dor, quem diz da dor diz de outro sintoma qualquer, ele não mais quis morrer. E nós seguimos aquele doente ainda durante muito tempo e acabou por falecer de forma tranquila. Por isso é que o controle de sintomas dentro da medicina, na generalidade, e particularmente dentro dos cuidados paliativos, deve constituir uma urgência, é uma prioridade. Quando um doente tem um sintoma físico, quando ele está em sofrimento, não é? Ele não tem espaço para sequer questionar, valorizar as outras dimensões do sofrimento de que falamos, porque ele está absorvido única e simplesmente por aquele seu sintoma, por aquela sua dor. Mas, se isto é uma prioridade, se é de facto uma urgência, se temos que ter a consciência que enquanto não controlarmos os sintomas físicos, não conseguimos chegar às outras dimensões do sofrimento, temos também que ter a noção que os sintomas físicos são apenas uma ponte, a pequena ponte imersa do iceberg, não é? Se fizermos esta analogia, se o sofrimento for o iceberg na sua totalidade, os sintomas físicos são a parte do iceberg visível. E todos nós sabemos que a parte imersa do iceberg é muito maior. Então, as outras dimensões do sofrimento, o sofrimento psicológico, o sofrimento social, o sofrimento existencial ou espiritual, são muito maiores. E, portanto, nós temos, sim, que atuar no controle dos sintomas, mas percebermos, temos a consciência que temos que ir muito para além delas. Então, realmente, em relação a este primeiro pilar do controle de sintomas, percebemos que ele é uma urgência, que é fundamental. O segundo pilar que nós sinalizamos foi então a família. Claro, porque quando alguém está gravemente doente, todos os que o amam também ficam doentes. Não tenhamos dúvidas que quando se vivencia uma situação de doença grave, o doente está a sofrer, mas toda a família está a sofrer em conjunto. E se nós nos centramos no sofrimento do doente, sim, claro, é ele que está a vivenciar aquela doença, mas toda a família está a experienciar também uma situação muito dolorosa. Porquê? Pela dor de ver alguém
que nós amamos a sofrer. Dói mais às vezes ver a dor daquele que nós amamos do que a nossa própria dor, não é? Todos nós, quando vemos alguém que amamos doente, pensamos ou verbalizamos que preferíamos ser nós a estarmos naquela situação. O quanto dói ver alguém que nós amamos a sofrer. Pela angústia de falar quando só nos apetece chorar. Na verdade, o papel muitas vezes, o doente, ele está doente, ele pode desempenhar o papel de doente, mas muitas vezes a família tem que desempenhar um papel diferente daquele que está a sentir, não é? É esta situação, é estar angustiado, mas sentir que tem que caminhar, que tem que seguir, que tem que lutar por ela e pelo doente. Então é um pouco isso, é a angústia de falar, de caminhar, de levantar no dia a dia, quando na verdade só apetece chorar. A família está doente pela revolta que quantas vezes toma conta dela. A questão que já falamos, não é? O porquê de nos acontecer isto a nós, porquê é que eu estou a vivenciar esta situação. Pelo conflito interno entre a necessidade de cuidar e o esgotamento físico e psicológico. Sim, porque muitas vezes é isso que acontece. O doente está doente. O doente muitas vezes, porque está doente, permite-se expressar, permite-se poder sentir a sua falta de forças, a sua prostração, o estar mais tempo, muitas vezes, deitado. E a família? A família não tem muitas vezes espaço para isso, porque tem que continuar a cuidar, mesmo que esgotada, fisicamente e psicologicamente. Às vezes, olhamos para um familiar que está a cuidar de um doente e às vezes pensamos assim no nosso íntimo: meu Deus, este cuidador parece mais doente do que o doente. Então, é realmente muito difícil a situação do familiar perante uma situação destas. E também é difícil pelo sentimento de culpa que teima em sussurrar constantemente: talvez eu tivesse que fazer de forma diferente. A culpa é algo que está muito enraizado na profundidade do nosso ser. E nós já percebemos bem porquê. Porque, de facto, todos nós já erramos muito ao longo das nossas várias existências, não é? Então, a culpa assume sempre alguma dimensão do nosso ser e que pode não ser expressa exatamente na situação que gerou uma culpa em nós, mas é quase como que uma necessidade de progressivamente nos irmos questionando sobre a nossa culpa e libertando-nos. É talvez os momentos nesses confrontos em que talvez emerja do nosso íntimo reminiscências passadas sobre épocas em que não tínhamos tido a melhor postura, em que não tínhamos tomado a melhor decisão perante uma situação semelhante. Então, há sempre a tendência de nos culparmos. Todos nós, não é? Quando alguém está doente ou seriamente doente, há sempre aquela tendência de dizer: se eu tivesse ido antes, se eu tivesse feito de uma forma diferente. Quando, na verdade, aquilo que nós temos que pensar é que, naquele momento em que aquela situação surgiu, isto é um exercício que nós temos que fazer no processo da libertação da culpa. Ou seja, quando nós nos questionarmos se fizemos o certo ou o errado perante uma determinada situação, façamos este exercício. Bom, as coisas agora não estão bem, mas quando eu tomei esta decisão, ou quando nós tomamos esta decisão em família, na verdade, com os dados que eu tinha naquela altura, aquela foi a melhor decisão que nos pareceu. E isso vai nos libertar da culpa, porque nós não sabíamos qual é que iria ser o resultado. Então, naquele momento, foi a decisão que tomamos, foi a decisão certa. E se a mesma decisão tivesse tido um resultado diferente, nós iríamos nos questionar sobre aquela tomada de decisão? Não. Nós iríamos achar que tínhamos feito muito bem. Então, façamos este exercício para nos libertarmos progressivamente da culpa. O mais importante
é que, independentemente se as coisas vão correr bem ou menos bem, o importante é que nós tenhamos a consciência que a tomada de decisão naquele momento foi a melhor que nós fomos capazes de tomar. E também é a família que também sente, o doente sente medo, claro que o doente tem medo do sofrimento, tem medo do desconhecido, não é? Tem medo do que vai acontecer no momento da sua partida, tem medo do que é que representa a morte, o que é que existirá para além dela, não é? Mas a família também tem muito medo. Também tem muito medo de ver o sofrimento do seu familiar. Tem medo da perda, tem medo da solidão. E na verdade, era como eu dizia, também tem o desejo impossível de trocar de papel com o doente. Então, tudo isto, e quando a doença visita uma família, toda a dinâmica familiar é alterada, não é? Há uma necessidade de reorganizar papéis, mas reorganizar papéis numa situação de crise, em que as pessoas estão em sofrimento, em que estão desorganizadas, em que estão desajustadas, não é? E há muitas vezes há esta reorganização de papéis, é o doente que era o sustento da família e que deixou de ser, é a mãe que cuidava dos filhos e que deixou de ser capaz de cuidar e que outros elementos da família têm que assumir esses papéis numa situação já por si tão difícil. E ainda vamos ter que acrescentar esses papéis para os quais nós habitualmente não estávamos preparados. Muitas vezes os doentes, os familiares quase que parecem sentir-se culpados de nos falarem de questões burocráticas ou financeiras. Às vezes estão preocupados em tratar de assuntos, sei lá, de bancos, de transações, e eles quase que se sentem vergonha de nos dizerem que têm a necessidade de tratar daquele assunto, porque parece que só poderiam ter espaço para o seu doente. Mas a verdade é que, por muito que custe, eles têm que continuar. E surgem estas tarefas que têm que ser concretizadas. E isto gera sofrimento, e isto gera conflito interior, e isto gera sentimento de culpa, embora não deva ter culpa. E, na verdade, é a necessidade de lidar com o desconhecido. E sempre que nós temos que lidar com o desconhecido, nós sentimos-nos assustados. Então, como é que os profissionais de saúde podem não incluir os familiares como foco de atenção quando estão a cuidar de um doente terminal? Claro que o apoio à família tem que ser um dos pilares principais dos cuidados paliativos. Quando juntamos a questão do controle de sintomas ao apoio da família, nós vamos ver que os sintomas não controlados aumentam o sofrimento, o desespero e a sensação de impotência também da família. Os sintomas não controlados nos últimos dias de vida aumentam a probabilidade de luto complicado. É conhecido que quando morre algum familiar, alguma pessoa significativa para nós, aquilo que nós nos lembramos durante mais tempo são os últimos dias de vida daquela pessoa. Daí aquela necessidade que nós temos de contar muitas vezes, com pormenores, o que é que aconteceu naqueles últimos dias de vida. Bom, mas vamos ver, se nós formos contar repetidamente aqueles últimos dias de vida, mas se eles decorreram com relativa serenidade, em que o doente estava confortável, com certeza que não vai ser tão doloroso do que quando nós percebemos, quando o nosso familiar partiu de uma forma em sofrimento, inquieto, agitado, enfim, com os sintomas não controlados. Então, o controle sintomático é importante, sim, para o doente, sem dúvida, mas também para a família. Então, o controle sintomático eficaz passa também pela capacitação da família para gerir situações de crise.
e é fundamental para a qualidade de vida e conforto do doente e da família como um todo. Ou seja, é capacitar aquela família para que eles possam, de alguma forma, agir em situação de crise perante um sofrimento que vai surgir no contexto domiciliário do nosso doente. E agora falamos de um outro pilar muito importante, que é a comunicação. A doutora Carolina depois vai falar também da comunicação com os filhos, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a comunicação em contexto de cuidados paliativos, que no fundo significa em contexto de dor, de sofrimento, de finitude. Porque a comunicação é uma poderosa estratégia terapêutica de intervenção no sofrimento. E a comunicação tem um papel importante no controle de sintomas associados à doença avançada e terminal. Uma boa comunicação permite o apoio emocional, reduz a incerteza, melhora os relacionamentos e indica uma direção ao doente e à família. Então não nos esquecemos que a comunicação é de facto um instrumento poderoso. E podemos até fazermos a ponta para todos nós, para o nosso dia a dia. A palavra, a comunicação verbal e não verbal é poderosa. E nos dois sentidos, no sentido positivo e no sentido negativo. Então aprendermos a comunicar, ou pelo menos refletirmos sobre o poder da comunicação é urgente, porque com certeza que uma boa comunicação no seio da família, no trabalho, seja onde for, vai evitar muitos problemas e vai nos ajudar a sermos mais felizes. A comunicação em cuidados paliativos é estimada como importante atributo da atenção ao fim da vida. E hoje, quando se fala tanto nas dificuldades de prestar bons cuidados de saúde por não existirem recursos financeiros, só foi agora, Carolina. Por não existirem recursos financeiros, a verdade é que para a comunicação, o que é preciso? Não precisamos de grandes gastos. Não precisamos. O que é que aconteceu aqui? Não precisamos, não. Já voltou. Voltou? Voltou. Não voltou. Vamos lá ver. Não precisamos de grandes gastos. A tecnologia nesta área é o tempo e o espaço. E as ferramentas de trabalho mais importantes são a palavra e a escuta. Então, não nos podemos queixar do governo e da falta de verbas para comunicarmos. A comunicação deve de assentar nestes três pilares: na escuta ativa, na compreensão empática e no feedback. A escuta ativa é o doente ter a certeza de que nós estamos ali, estamos disponíveis para ouvir e nós darmos sinal de que estamos atentos àquilo que ele nos está a dizer. A compreensão empática permite que nós possamos, muitas vezes, validar aquilo que o doente, ou seja quem for, nos está a dizer. A dizermos: eu compreendo que esteja a sofrer, compreendo que esteja a ser difícil para si vivenciar esta situação. Muitas vezes é só isso, é só validarmos, é fazermos aquela pessoa sentir que faz sentido ela dizer o que ela está a dizer. E o feedback, ou seja, percebermos aquilo que o doente entendeu da nossa conversa. Estes são, assim, três pilares fundamentais da comunicação. Mas dos três chamávamos a atenção para a escuta ativa e empatia. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados em falar, não é? Preocupamos-nos muito mais em falar, em emitirmos as nossas opiniões. Muitas vezes nem sequer é falar, é fazer ruído, não é? É quase muitas vezes preencher o silêncio
para não existir oportunidade para que o outro fale, não é? E por isso, nós lembramos que é preciso ter coragem para levantar e falar. Porém, é preciso muito mais coragem para sentar e ouvir. E muitas vezes, na comunicação, aquilo que é preciso é tão simplesmente sentar e ouvir o nosso doente. Porque nem sempre são necessárias muitas palavras. O padre Martim de Puerto, da Argentina, diz-nos esta frase maravilhosa: se ao paciente é suficiente uma palavra, não ofereças discursos. Se só lhe for necessário um gesto, esqueça-se das palavras. Se ele só lhe pedir um olhar, omita o gesto. E se lhe basta o silêncio, feche os seus olhos e reze com ele e por ele. E tudo isto, mesmo apesar do silêncio, quando nós falamos em comunicação, a verdade é que o silêncio pode ser uma forma de comunicar. Porque comunicar é muito mais do que a comunicação verbal. Tudo em nós comunica. O nosso olhar, os nossos gestos, a nossa voz. Não poderia deixar de falar, quando falamos no doente e na família, de falar sobre a conspiração do silêncio. Porquê? Porque é algo com o qual nos confrontamos no nosso dia-a-dia. E é algo que gera muito sofrimento. E gostava que todos nós fizéssemos um pouco esta reflexão. Porque há um pouco aquela tendência de acharmos que se deve de omitir, que não se deve dizer ao doente aquilo que ele tem, não é? Deve-se esconder. Então o que é que acontece? O que acontece é que muitas vezes todos sabem, mas ninguém fala. O doente sabe o que tem, mas não fala. A família sabe o que tem, mas também não fala. E não raro, o que é que acontece? Acontece que o doente vem à consulta, entra no consultório, senta-se e a família fica por trás do doente, não é? E começa-nos a fazer assim, não é? E quando nós começamos a falar, a família entra em pânico, porque acha que nós vamos dizer ao doente aquilo que ele tem, quando na verdade ele sabe perfeitamente aquilo que ele tem. Então, a essa situação chama-se conspiração do silêncio. Claro que a conspiração do silêncio tem duas vertentes. Ela pode ser adaptativa ou não adaptativa. Este exemplo que eu estava a falar era um exemplo de uma conspiração de silêncio não adaptativa. Porquê? A adaptativa diz respeito ao processo de ocultação com o conhecimento do doente. É uma opção dele. Ele não quer falar sobre o assunto, então nós vamos respeitar essa sua vontade. A não adaptativa diz respeito ao processo de ocultação sem conhecimento do desejo do doente. E muitas vezes o que acontece na conspiração do silêncio é que todos estão a sofrer, mas cada um sofre para seu canto. Com o agravante é que do doente toda a gente esconde, não é? Ou tenta esconder a situação. Então, ele não pode partilhar as suas dores, as suas angústias com ninguém. Enquanto que a família, na verdade, vai falando entre ela. Não é? Então, isso ainda agrava mais o sofrimento do nosso doente. Então, é muito importante que nós entendamos que a verdade aproxima as pessoas, não é? Gera afetos protetores, mesmo nas grandes dificuldades. E não tenhamos medo. Claro que nós não estamos aqui a fazer a apologia da comunicação fria, não é? E desumanizada. Não é isso. Mas, sim, permitir que o doente possa saber aquilo que ele tem. Para poder criar uma atmosfera de comunicação próxima e livre de constrangimentos. Quantas vezes os familiares pensam que o doente não sabe nada e diz, ele não sabe de nada do que tem. E nós depois entramos no quarto e o doente diz assim, eu sei o que tenho, mas não quero que a minha família saiba para não sofrer. Então, tentemos realmente fazer esta reflexão para que o nosso doente, o nosso familiar, se possa expressar livremente. Vamos chorar? Vamos, mas choremos em conjunto. Para que um chorar de cada lado, não é? Um chora de dia, outro chora de noite.
Um chora quando sai do quarto, outro chora no quarto. Vamos chorar, vamos partilhar em conjunto e assim superarmos as dificuldades, por maiores que elas sejam. Então não poderia realmente deixar de falar sobre esta questão da conspiração do silêncio. E pronto, falamos destes 4 pilares, destes 3 pilares, o controle de sintomas, o apoio à família e a comunicação. Falta falar sobre a equipa multidisciplinar. Porquê? Porque ninguém faz este trabalho sozinho. É preciso trabalharmos em equipa, com o doente, centrados no doente, envolvendo a família e todos os profissionais. E claro, temos que estar sustentados pelo conhecimento científico, pelo humanismo, pela sensibilidade e, claro, também pela espiritualidade. Os cuidados paliativos têm por objetivo último permitir que o doente consiga estar em paz e entrar na morte com vida, sendo capaz de dizer estas 6 palavras: obrigada, desculpa, amo-te, perdoa-me, perdoo-me e adeus. Se nós conseguirmos que um doente chegue ao final de vida e consiga dizer estas 6 palavras, ele consegue encontrar a sua paz dentro de si. E vejamos, estas palavras contêm o quê? Amor, gratidão e perdão. Estamos a falar de cuidados paliativos? Sim, mas estamos a falar dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Na verdade, Jesus disse-nos: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Estamos a falar do amor, estamos a falar do apelo ao perdão, estamos a falar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E isto para dizer que os cuidados paliativos constituem de facto um modelo de medicina humanizada, onde as questões espirituais do doente e da família são integradas. E essa reflexão é importante para percebermos que, talvez devagarinho, talvez muito devagarinho, mas estamos a caminhar, estamos a crescer na direção de Jesus e dos seus ensinamentos. A espiritualidade, falamos da espiritualidade, mas afinal de contas, como é que nós podemos definir a espiritualidade integrada neste cuidado? De acordo com a Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos, a espiritualidade é o desejo inesgotável de dotar a vida de significado, conexão e transcendência. O Dr. Henrique Benito faz esta pergunta: quem és tu, espiritualidade? E responde: sou a consciência que estabelece relação dinâmica a 3 níveis: intrapessoal, interpessoal e transpessoal. Está aqui tudo. É a nossa relação com o outro, conosco e com algo que nos ascenda. É fácil abordar a dimensão espiritual na prática clínica? Não, não é nada fácil. É muito difícil. E não é fácil porque esta abordagem entra no mundo interior, entra no íntimo de cada um. Como nós costumamos dizer quando trabalhamos em cuidados paliativos, quando abordamos a questão espiritual, nós sabemos como é que começamos a conversa, mas não sabemos como é que ela vai continuar e se nós vamos dar conta das respostas, de dar as respostas que o doente nos coloca. Então, é sem dúvida um desafio. Exige conhecimento, treino em comunicação e sensibilidade. Às vezes nós pensamos que porque sabemos um pouco sobre espiritualidade, sabemos umas coisas porque vamos lendo sobre medicina, que enfim, que podemos falar sobre o sofrimento com alguém que está à nossa frente. Mas aquilo que nós gostávamos de dizer é que, na verdade, quando nós estamos a lidar com o sofrimento, estamos a lidar com algo muito sério. E como o próprio Dr. Henrique Benito nos diz, se não sabes o que fazer com o sofrimento, não o explores. Ninguém deve de avaliar o sofrimento se não souber intervir. E isto é muito sério, porque realmente exige conhecimento sobre as técnicas de comunicação e treino. Muitas vezes, quem trabalha na área tem determinado tipo de situações que mesmo com esse treino, mesmo com esse conhecimento, nós vacilamos muito antes de abordarmos essa questão.
Esta semana aconteceu-nos uma situação dessas. Uma jovem com 30 e poucos anos, perto realmente dos seus últimos dias de vida, com uma dor de difícil controle, com uma revolta enorme. E a nossa enfermeira de cuidados domiciliários tinha que fazer uma visita. E antes de ir, ela partilhou connosco. Ela sabia que tinha que falar com ela sobre a doença. Tinha que falar com ela sobre a situação que se estava a passar. Tinha que abordar com ela muitas questões, porque ela estava envolvida numa revolta e numa negação muito grande. Mas ela, com 20 anos de experiência, sentiu-se um pouco fragilizada, um pouco insegura para fazer aquela abordagem. Então, pensemos sempre, não é fácil. Não é fácil abordar o sofrimento do outro. Exige realmente uma profunda reflexão, porque às vezes, com a melhor intenção do mundo, aquilo que nós vamos dizer ao doente pode prejudicar mais do que ajudar. Não quer dizer que não nos façamos, mas pensemos sempre nessa possibilidade para termos cuidado. Como incluir a espiritualidade? Sim, através de uma anamnese, existem instrumentos de avaliação, mas é necessário um acompanhamento compassivo. Tendo a consciência que acompanhar não é levar os nossos valores, mas revelar aos outros, aos doentes, aos familiares, os seus valores, os seus dons, as suas forças e confiar neles e em sua capacidade de crescer. Nós não temos que levar ao doente ou ao familiar do doente as nossas crenças e os nossos valores. Não, não é isso. Ser espírita não é isso. Nós temos que entender o outro. Nós temos que tentar potenciar os valores do outro para que ele encontre dentro de si os seus recursos. Se for necessário falar, falemos. Mas pode não ser necessário. Pode não ser o momento ideal. Então, exploremos quais os valores daquele doente e tentemos explorá-los sim, para que ele encontre dentro de si o alívio para o seu sofrimento. Tendo a consciência que acompanhar implica aceitar as pessoas como elas são, com humildade e respeito. Então o Espiritismo, claro que nós entendemos que o Espiritismo nos auxilia em muito neste entendimento, a importância da fase final, dizendo-nos que muitas vezes esse período final é um período de preparação que nos facilitará tanto a nossa entrada no mundo espiritual. Sem ele, se calhar iríamos passar por um processo muito mais difícil. Então, isto faz com que nós aceitemos muito com mais facilidade o processo terminal, uma doença grave que possa surgir na nossa vida. O Espiritismo explica-nos a diferença entre o morrer e o desencarnar. E isso ajuda-nos a nós, enquanto doente, quando for, quem sabe, ajuda-nos em relação ao nosso familiar, porque entendemos o que é que está a passar com ele naquele momento, que processo está a acontecer, o que é que acontece no processo progressivo de desligamento, o que é a morte e o que é que vai acontecer para além dela. O Espiritismo dá-nos a certeza da sobrevivência da alma e cada vez mais sedimentada com conhecimentos científicos. O Espiritismo traz-nos conhecimentos bem consolidados de como é a vida no mundo espiritual, através de relatos diretos da espiritualidade. Os meus doentes muitas vezes nos dizem, não é? Quando nós falamos sobre a espiritualidade, sobre a vida depois da morte, muitos dizem-nos assim: pois é, doutora, eu gostava de acreditar, mas ainda não veio cá ninguém para nos contar. Todos nós já ouvimos esta frase, não é? E claro, o que nós tentamos fazer é levar um pouco esse relato, porque naquela hora são tantas emoções, são tantas coisas, muitas vezes não há espaço para informações muito diferentes daquela que o doente está habituado. Mas levar um pouquinho sobre o conhecimento científico, não é? Sobre as descobertas que vão existindo, sobre as provas da sobrevivência da alma. Às vezes ajuda, e ajuda também os familiares.
A ligação entre os dois mundos, já falamos, dá-nos a certeza da possibilidade do reencontro e sempre a oportunidade da reparação, mais uma vez num processo de libertação da culpa. Então, o Espiritismo, como pode o seu conhecimento influenciar o doente, os familiares e os profissionais de saúde? Não que nós queiramos levar o Espiritismo ao nosso doente especificamente, ou aos familiares, mas tendo esse conhecimento, como é que ele nos vai ajudar como doentes, como familiares doentes e como profissionais de saúde. Como doente, ajuda-nos a entender o porquê da doença, encontrar um significado para a dor e para o sofrimento. O Dr. Roberto Lúcio já falou muito sobre esta questão e de uma forma muito aprofundada. Entender a importância da fase terminal, ajudar a aceitar e não ter revolta e diminuir o medo da morte. E em relação aos familiares, claro, entender aquilo que a nossa doutora Carolina já nos trouxe sobre as relações e o papel da família e o papel que cada um representa na família e qual o objetivo da família. E qual o objetivo de nós sublimarmos, muitas vezes, o espírito de ajuda, do cuidado, da abnegação, naquelas reflexões que fizemos. Se ontem nós não cuidamos, hoje é-nos pedido para cuidarmos. Aproveitemos aquela oportunidade. Não sem cuidarmos também de nós próprios. E lembremos-nos sempre, quando estivermos a cuidar de alguém, por mais que o amemos muito, lembremos-nos sempre que quando Jesus nos diz: amaremos ao Senhor teu Deus acima de todas as forças e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós temos que nos amarmos a nós próprios. Nós temos que cuidarmos de nós próprios. Lembremos-nos que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, por mais que nós amemos, não sintamos culpa de também termos que cuidar de nós, porque é uma obrigação cuidarmos de nós para sermos capazes de cuidarmos do outro, não é? E também nos traz esta certeza de perceber que o amor não se perde. A morte não é uma separação definitiva, é apenas uma separação temporária. É, como dizia o Fernando Pessoa, não é? Deixar de ver depois da curva da estrada. A morte é apenas isso. E para terminar, enquanto profissionais de saúde, ser espírita é importante, ajuda-nos no nosso entendimento, ajuda-nos a ver o doente não apenas como um corpo físico, mas como um ser integral. Ajuda-nos a procurar as causas para além das causas físicas. E muitas vezes, nesse entendimento, nessa reflexão com o doente, não precisamos de dizer nada, mas às vezes sinalizarmos-lhes algumas questões, como por exemplo dizia o Dr. Roberto Lúcio, fazer-lhes a questão, levá-los a pensar, não porquê, mas para quê? O porquê, para que aquela doença? O que é que se pode aprender daquela experiência? Então, todo este nosso conhecimento pode-nos, sem dúvida, e ajuda-nos no nosso dia-a-dia. Depois temos ainda a possibilidade de, com este conhecimento, levarmos esta nova mensagem, este novo paradigma do médico espírita aos nossos colegas, para que assim possamos transformar a medicina numa medicina mais humanizada, assente na existência do espírito e procurando não a saúde do corpo físico a todo custo, mas a saúde da alma. Lembrando as palavras de Emmanuel quando nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.